Algumas ilhas do Caribe encantam pelas praias, outras impressionam pela história, mas existe uma que conquista antes mesmo de ser explorada, pelos aromas. Conhecida mundialmente como a Ilha das Especiarias, Granada reúne montanhas vulcânicas, florestas tropicais, praias de areia branca e um dos portos naturais mais bonitos do Caribe. Nosso plano era simples: caminhar pelo centro histórico de St. George's, visitar suas igrejas, conhecer o porto e terminar o dia na famosa Grand Anse Beach. Mas bastaram alguns minutos após o desembarque para que tudo mudasse. Um encontro inesperado no terminal transformaria completamente nosso dia e faria desta uma das escalas mais marcantes de toda a viagem pelo Caribe. Granada é um pequeno país insular localizado no extremo sul do Mar do Caribe, cerca de 160 quilômetros ao norte da Venezuela e de Trinidad e Tobago. Embora tenha dimensões modestas, guarda uma impressionante riqueza natural e cultural. Conhecida mundialmente como a Ilha das Especiarias, Granada é um dos maiores produtores de noz moscada do mundo. Canela, cravo da Índia, gengibre e cacau fazem parte da história, da economia e até da identidade cultural da ilha. Sua origem vulcânica moldou uma paisagem de montanhas cobertas por florestas tropicais, rios e cachoeiras. No coração da ilha está o Parque Nacional Grand Etang, onde um lago ocupa a cratera de um antigo vulcão extinto. A capital, St. George's, é considerada uma das cidades portuárias mais bonitas do Caribe. Colonizada inicialmente pelos franceses e depois pelos britânicos, conserva até hoje essa mistura de influências na arquitetura, na culinária e no modo de viver de seu povo. Era exatamente essa mistura de natureza, história e cultura que queríamos conhecer naquela manhã. Mas antes mesmo de deixarmos o terminal, nosso roteiro tomaria um rumo completamente diferente. Assim que deixamos o terminal de cruzeiros, fomos abordados por um dos muitos motoristas de táxi credenciados que aguardavam a chegada dos passageiros. Ele nos ofereceu um passeio de aproximadamente 4 horas, passando por alguns dos principais atrativos naturais da ilha. Uma cachoeira, o Parque Nacional Grand Etang e, para terminar, a famosa Grand Anse Beach. O valor era de 50 euros por pessoa. Achamos justo e decidimos aceitar. Mas antes de entrar no carro, fizemos questão de confirmar todos os detalhes: o preço, o tempo do passeio, que ele permaneceria conosco durante todo o roteiro e que nos traria de volta ao navio, onde o pagamento seria feito ao final. Com tudo combinado, deixamos St. George's para trás e seguimos em direção ao interior da ilha. A cada quilômetro, Granada revelava uma face completamente diferente daquela que havíamos visto no litoral. A viagem até o Parque Nacional Grand Etang levou cerca de 1 hora. À medida que deixávamos o litoral para trás, a paisagem mudava completamente. Passamos por pequenas comunidades, escolas, igrejas e plantações que revelavam um lado muito diferente daquele visto pelos passageiros que permaneceram apenas nas praias. Foi uma oportunidade de observar um pouco do cotidiano da população granadina. Casa simples, comércio local e um ritmo de vida tranquilo, cercado por uma natureza exuberante. Fizemos uma breve parada em um mirante. Dali era possível perceber como a origem vulcânica moldou toda a ilha, formando montanhas cobertas por florestas que parecem se estender até o horizonte. Pouco depois, chegamos ao Parque Nacional Grand Etang, uma das áreas naturais mais preservadas de Granada e um dos lugares mais visitados por quem deseja conhecer o interior da ilha. O Parque Nacional Grand Etang ocupa o coração montanhoso de Granada. Criado para preservar uma das áreas mais ricas da ilha, ele protege florestas tropicais, nascentes e diversas espécies de aves e animais típicos do Caribe. Sua principal atração é o Lago Grand Etang, formado na cratera de um antigo vulcão,
um cenário que lembra constantemente a origem geológica desta pequena ilha caribenha. Permanecemos ali por cerca de meia hora, caminhando pelas trilhas, fotografando e simplesmente apreciando a tranquilidade daquele lugar. A entrada custava apenas 2 euros por pessoa. Depois de explorar o parque, seguimos viagem. Nosso próximo destino seria o cartão postal mais famoso de Granada, a praia Grande Anse. Depois de cerca de 1 hora de viagem, finalmente chegamos a Grande Anse Beach, considerada a praia mais famosa de Granada e um dos cartões postais mais conhecidos de todo o Caribe. São mais de 3 quilômetros de areia clara, banhados por águas incrivelmente calmas e transparentes. Um cenário que ajuda a explicar por que tantos visitantes escolhem passar o dia inteiro ali. Permanecemos cerca de meia hora caminhando pela areia, fotografando a paisagem e aproveitando aquele clima tipicamente caribenho. Ali percebemos que a maioria dos passageiros do navio havia optado justamente por esse destino. Muitos passaram praticamente todo o período da escala aproveitando apenas a praia. Para quem pretende visitar Grande Anse por conta própria, o trajeto entre o terminal de cruzeiros e a praia costuma custar cerca de 5 euros por pessoa em cada trecho, tornando essa uma das opções mais práticas para quem desembarca em Saint-Georges. Nós seguimos nosso roteiro e, depois de aproveitar aquele cenário por alguns minutos, retornamos ao porto para encerrar o nosso último dia no Caribe. Enquanto nós escolhemos montar nosso próprio roteiro e explorar Granada de táxi, muitos passageiros preferiram participar das excursões organizadas pelo próprio cruzeiro. Entre as excursões oferecidas pelo cruzeiro, destacam-se passeio panorâmico pelo sul de Granada, catamarã, snorkel e praia, Parque Nacional Grande Etang e Praia Grande Anse, chocolate artesanal e cachoeiras, Fort Frederick e floresta tropical. Depois de aproveitar Grande Anse Beach, retornamos ao porto de St. George's. Antes de embarcar novamente, ainda passamos pelas lojas do terminal para as últimas compras de lembranças e pelo duty free, aproveitando os últimos momentos em solo caribenho. De volta ao navio, fizemos um lanche e seguimos para o Convés. Aos poucos, Granada ia ficando para trás, enquanto o MSC Virtuosa iniciava sua última travessia pelo Mar do Caribe. Naquela noite, aproveitamos cada instante da rotina que já havia se tornado parte da viagem. O jantar, o espetáculo no teatro, um café no deck observando o mar, a caminhada pela Avenida Virtuosa e, claro, nossa última noite no bar, onde acompanhamos a banda que nos fez companhia durante todo o cruzeiro. Antes de dormir, chegou o momento de preparar as malas. Na manhã seguinte, desembarcaríamos e iniciaríamos o longo caminho de volta ao Brasil. O Caribe ficaria para trás, mas as lembranças dessa viagem certamente permanecerão conosco por muitos anos. Cada porto nos mostrou um Caribe diferente. Alguns ficaram na memória pelas paisagens, outros pela história e outros pelas pessoas que reconhecemos pelo caminho. Quando o navio deixou Granada naquela noite, percebemos que as melhores lembranças de uma viagem nem sempre cabem em uma fotografia. Algumas permanecem apenas na memória. E são justamente essas que nos fazem querer partir novamente. Obrigado por nos acompanhar até o fim dessa jornada. Esperamos que por alguns minutos você também tenha sentido a brisa do Caribe, ouvido o som do mar e viajado conosco através dessas lembranças. Até a próxima viagem.